Amém, irmãos? Quero convidar mais uma vez a igreja a colocar-se em pé. Abrindo as suas Bíblias, vamos no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 33. Se os irmãos encontraram, sigam sua leitura. Diz a palavra do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Podemos orar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, pela vida e saúde e por esta oportunidade que mais uma vez nos concede hoje, neste dia. A tua palavra, ó Deus, diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Senhor, glorifica Cristo neste culto. E em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Deus de misericórdia, a fim de que nada façamos, meu Deus, por força nem por violência, mas que tudo seja feito, meu Deus, para a glória de Cristo Jesus e na direção do Teu Espírito. Neste exato momento, ó Deus, tudo que na verdade neste lugar que não poderá exaltar, que não poderá nos levar, ó Deus de misericórdia, à convicção dos nossos pecados, e toda força oculta, meu Deus, que intentar se opor contra a Tua vontade, pelo poder que há no sangue, no nome de Cristo Jesus, seja repreendido para a glória do Teu nome. Seja feita a Tua vontade e pedimos, Deus, que direciona-nos em tudo, seja conosco neste exato momento e que a Tua paz, ó Deus da glória, se estenda sobre os nossos corações para a glória de Cristo Jesus. Oramos tudo isto não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Louvo a Deus mais uma vez pela presença de cada irmão e de cada irmã neste culto. E muito antes de nós entrarmos naquilo que é a mensagem que será transmitida para o dia de hoje, a palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 3, versículo 5, e me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de nós, de modo a servir de uma certa reflexão para o início deste sermão. Amado irmão, você já se perguntou por que ainda hoje acordaste? Já se perguntaste por que Deus permitiu que hoje mais uma vez acordasses? Eu quero acreditar que não é por acaso Deus permitir que eu e você acordássemos. Não é por acaso Deus permitir que eu e você saíssemos de nossas casas, passando nesses trajetos, de modo a nos fazer presente hoje neste culto. Eu quero acreditar que não é por acaso, mas ainda assim
mais uma vez pergunto, já se perguntaste por que acordaste hoje? Segundo o texto que, na verdade, eu recitei de Salmos, a Bíblia diz que eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, se nós acordamos hoje, o mérito não foi nosso. Nós acordamos porque foi do agrado do Pai que nós acordássemos. Mas, no fundo de tudo, eu quero, na verdade, transmitir aos teus ouvidos, amado irmão, que há um propósito pelo qual Deus hoje não te matou. Existe um propósito pelo qual eu não morri, nem nenhum de nós aqui. Acho que nós tínhamos tudo para nós não estarmos aqui. Nós tínhamos praticamente tudo para nenhum de nós estarmos aqui. Provavelmente, ao sairmos de nossas casas, nós nos depararíamos com marginais. Provavelmente, ao sairmos de nossas casas, nós acidentaríamos. Provavelmente, ao sairmos de nossas casas, alguma coisa ruim teria nos acontecido que seria motivo para nenhum de nós estar aqui. Mas a palavra de Deus diz em Pedro que Deus é longânimo e não querendo que alguns se percam, Ele espera de nós que nos arrependamos. E quero, na verdade, fazer conhecido aos ouvidos dos irmãos que se, na verdade, nós hoje acordamos, se Deus permitiu que hoje nós ainda assim acordássemos, não é para que, na verdade, nós... É só mais uma oportunidade que Deus, na verdade, nos concedeu para nos arrependermos dos nossos pecados. Não é mesmo por acaso Deus permitir que você hoje acordasse. É mais uma chance que Deus, na verdade, te dá hoje para você consertar os teus caminhos. Deus tem sido longânimo para conosco e Ele não quer que, na verdade, nós possamos nos perder, mas que cheguemos ao arrependimento dos nossos pecados. Esse é o fim, esse é o objetivo pelo qual cada um de nós hoje acordou. Então, que nós reflitamos em torno dessas palavras. Amados irmãos, nós abrimos o livro, o Evangelho de Mateus. E o livro que nós abrimos é atribuído pela tradição da igreja primitiva a Mateus, apóstolo de Jesus Cristo, cobrador de imposto antes de se tornar discípulo de Jesus. E este Evangelho de Mateus é considerado o primeiro a ser escrito, isto é, no primeiro século, nos meados de 70 a 90 depois de Cristo. Mateus, o discípulo de Cristo, ele dirigiu este mesmo evangelho para uma audiência predominantemente judaica, possivelmente judeus convertidos ao cristianismo. Procurou apresentar Jesus Cristo aos seus ouvintes como sendo o Messias prometido e o cumpridor das profecias do Antigo Testamento. No entanto, é importante observar que o Evangelho de Mateus foi escrito em período de agitação social e religioso. Isto foi no Império Romano, com os primeiros seguidores enfrentando perseguições e desafios significativos da sua fé. Foi exatamente nessa época em que, na verdade, o escritor ele escreveu este Evangelho. O capítulo e o versículo que nós abrimos encontra-se inserido no Sermão da Montanha. Isto aqui, de certa forma, é conhecido pela igreja. Onde Jesus ensina seus discípulos e a multidão sobre os princípios do reino de Deus. No início do capítulo 6, e este capítulo que nós, na verdade, abrimos, Jesus ensina
a prática da esmola, da oração e do jejum, enfatizando a sinceridade do coração em contraste com a hipocrisia religiosa. E, em seguida, ele aborda o tema da ansiedade relacionada às necessidades básicas como alimento e vestuário. E é nesse contexto que surge Mateus 6, 33. O texto lido diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Uma das mensagens mais proeminentes nos evangelhos é a proclamação do reino de Deus. Jesus ensinou sobre a natureza, Jesus ensinou sobre a chegada e a expansão desse reino, que é caracterizado pelo governo e soberania de Deus sobre todas as coisas, tanto no céu como na terra. Sendo que este reino é tanto presente, bem como futuro. No texto que nós, na verdade, abrimos, há uma palavra fundamental, que, na verdade, esteve na base da atenção de Jesus Cristo para tornar conhecido como uma das soluções em detrimento ao cenário que esteve, na verdade, a suceder no contexto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus, afinal de contas? Há uma definição muito clássica no livro de Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17 define o que é o reino de Deus. A Bíblia, em Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. Mas, afinal de contas, o que é o reino de Deus? Diz Paulo que o reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é uma outra expressão que Paulo falou. O reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é comida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Aqui está a definição do reino de Deus, em palavras simples. Em momento algum, na verdade, a Bíblia apresenta o reino de Deus como comida. E em momento algum, o reino de Deus é apresentado pelas Escrituras como bebida. Mas o reino de Deus é apresentado como sendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esta é a definição clássica do reino de Deus. Então, quando Mateus, ele diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em outras palavras, Mateus estava a dizer que busque em primeiro lugar a justiça, busque em primeiro lugar a paz, busque em primeiro lugar a alegria no Espírito Santo. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E vários são, de certa forma, os exemplos que a palavra de Deus apresenta com a expressão reino de Deus. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus, Mateus 3, versículo 2, é um outro exemplo que a Bíblia usa para se referir do reino. Mateus 3, 2, a Bíblia diz que naquela época João Batista, ele esteve a pregar no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista diz que uma vez que o reino de Deus chegou, nenhum homem, nenhum ser humano poderá ingressar nesse reino se não se arrepender. O arrependimento é um dos fatores primordiais para alguém fazer parte do reino de Deus. Significa dizer que se alguém não tiver arrependido, esse, na verdade, não pode entrar no reino do céu. Não pode entrar no reino de Deus. Então, a mensagem é tão crucial, mas tão crucial, que
foi a causa principal para, na verdade, João Batista dizer: vocês precisam de arrependimento se querem entrar no reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Mas para isso é necessário que vocês se arrependam para fazerem parte do mesmo reino. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. E a expressão reino de Deus também foi assunto de análise para Cristo. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Jesus também proclamou o arrependimento àqueles homens que estavam à sombra, que jaziam. Vamos só ler Mateus capítulo 4. Mateus 4, 17. Podemos começar no versículo 12. Diz o texto bíblico: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto a caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, versículo 17, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Conforme já disse, o reino de Deus, nenhum homem, na verdade, pode ingressar no reino de Deus se não se arrepender. Por conta disso, o arrependimento é anunciado primeiro. Que o homem precisa primeiramente se arrepender e posteriormente, então, ingressar nesse mesmo reino. João capítulo 3, versículo 3 diz a mesma coisa. Nicodemos foi ter de noite com Jesus e ele disse: nós sabemos que tu és filho de Deus e que ninguém pode fazer essas coisas que fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus, vendo a intenção de Nicodemos, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém. Agora, uma outra atenção que nós devemos, na verdade, ter nesse exato momento é que Mateus, quando ele, na verdade, diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele não estava a falar, de certa forma, para pessoas não arrependidas. Não estava a falar, de certa forma, para pessoas que, na verdade, não nasceram de novo. Pessoas que já nasceram de novo precisam, é o que o texto diz. Aqui o contexto não é que os discípulos não tinham nascido de novo, não é que os discípulos ainda não tinham se arrependido, mas o escritor dirige exatamente as suas palavras a pessoas que já tinham sido convertidas e a pessoas que já nasceram de novo. Mas aqui, este é um exemplo que também João traz. Jesus fala de que é necessário que o homem nasça de novo para entrar no reino de Deus. Em outras palavras, nenhum de nós irá no céu se não nascer de novo. É impossível nós irmos no céu se não nascermos de novo. É impossível nós fazermos parte do reino de Deus se não nos arrependermos. É impossível. Mas agora eu quero só falar um pouquinho sobre o valor que esse reino tem. Eu quero falar um pouquinho sobre o valor que esse reino tem, porque é bem provável que o fato de a Bíblia ainda assim trazer um imperativo para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, isto ainda assim não tem sido motivo de nós termos o temor no nosso coração para buscarmos esse mesmo reino em primeiro lugar, pelo fato de nós às vezes não entendermos o valor que o mesmo reino tem. Mateus 13, 44, ele apresenta um valor, um dos valores que, na verdade, o reino de Deus tem. Mateus 13, 44, ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo
que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Irmãos, isto aqui é uma parábola. E a linguagem aqui pode ser metafórica ou uma outra figura de linguagem que está se apresentado aqui. O reino de Deus, ele é tão valioso, mas tão valioso que não existe coisa alguma nessa terra que nós podemos comparar com o reino de Deus. O reino de, quer dizer, não existe nada nessa terra que nós podemos usar para compararmos com o reino de Deus. Mas o escritor aqui diz que o reino de Deus é semelhante, não que é um tesouro, não, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu pelo gozo dele. Onde é que está a preciosidade disso? O texto diz, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. É ali onde está a preciosidade, é ali onde está o valor do reino. Um certo homem, quando ele achou aquele tesouro escondido, o que ele fez? Ele foi, vendeu todas as propriedades que ele tinha com a finalidade de comprar aquele campo, com a finalidade de comprar aquele tesouro. Este é o valor que tem o reino de Deus. Quer dizer, quando o homem se depara com o reino de Deus, ele considera todas as coisas como perda, todas as coisas como esterco por amor àquele reino. Um outro valor que o reino tem, no mesmo capítulo, versículo 46, diz, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Na verdade, estas palavras têm quase o mesmo sentido. E agora, amados irmãos, eu quero que os irmãos possam dobrar as suas atenções, porque entraremos no cerne da mensagem de hoje. E eu hoje estarei, na verdade, a partilhar com os irmãos sobre os perigos que nós vamos incorrer quando não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Os perigos de não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu estarei aqui tecendo 8 fatores para, na verdade, fundamentarmos esse importante negócio. O primeiro perigo de, na verdade, nós vamos incorrer quando não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 32. Primeiro perigo. Leamos o texto. Diz assim o texto, verso 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Ponto. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ora bem, vamos ainda explicar um pouquinho sobre esse primeiro ponto, que acaba sendo perigoso quando, na verdade, nós não nos preocuparmos em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse versículo, o contexto fala sobre a ansiedade. Mas Cristo, antes de ele falar sobre a ansiedade, as preocupações que pode, de certa forma, em algum momento, fazer parte da vida dos homens, ele fala sobre a impossibilidade de nós não podermos servir a dois senhores. A impossibilidade de, na verdade, não servirmos a dois senhores. Diz o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mas, ou seja, não podeis servir a Deus e a Mamon. É aqui onde começa a interpretação desse contexto aqui.
Não é possível servir Deus e a mamon. E aqui o termo mamon, a expressão mamon, na verdade, traduz a ideia de dinheiro. Jesus disse que é impossível o homem servir dois senhores. Se ainda para vocês, homens, é possível, isto aos olhos de Deus é impossível. Não é possível eu servir a Deus e o dinheiro. E quando, na verdade, o homem não entende isto, quando o homem, na verdade, não procura se posicionar, ou servir Deus, ou servir o dinheiro, é ali agora onde entra o problema. Por isso, o versículo 25, ele responde, Cristo diz assim, atacando, na verdade, a ansiedade que pode ser algo problemático para os homens. Ele diz, por isso vos digo. É por causa disso que eu vos falo. Não andem inquietos por coisa alguma. Não andem preocupados por coisa alguma. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Não é o corpo, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. O vosso corpo não é mais importante do que a vida. A vossa roupa não é mais importante do que o corpo. Por isso eu vos digo, Cristo disse, não andem ansioso. E onde é que está, na verdade, onde é que reside o perigo quando alguém não se preocupa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O texto diz que ele vai pensar que Deus não sabe o que se passa com ele. O texto sagrado que nós lemos, versículo 32, o texto diz que Deus sabe que vocês necessitam dessas coisas. Mas quando o reino de Deus para ti não é prioridade na vida, o que vai acontecer? Você vai pensar que Deus não sabe o que se passa contigo. Você vai pensar que Deus não sabe que você precisa de comida, Deus não sabe que você precisa de roupa, Deus não sabe que você precisa de alimentação. Quer dizer, todas as coisas que se passam contigo, você vai pensar que Deus não sabe. Mas não é isso que o texto está dizendo. Deus disse que Deus sabe o que se passa contigo. Deus sabe que, na verdade, você precisa de comida. Deus sabe que você não tem emprego. Deus sabe que você não tem, você precisa de calçado, precisa de roupa, precisa de uma série de situações. Deus domina cada detalhe da tua vida. Deus sabe o que se passa contigo, amado irmão. Mas o que é que vai acontecer quando, na verdade, você não se preocupa em buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É que você vai pensar que Deus não sabe disso. É ali onde está o perigo. Por isso que a Bíblia diz que os gentios, de certa forma, eles buscam estas coisas. Olha para o mundo fora. Você vai ver que a preocupação de ir atrás da comida, a preocupação de ir atrás do vestuário, a preocupação de ir atrás das necessidades materiais é uma das causas principais que norteia a vida de pessoas que, na verdade, não conhecem Deus. Eles se doam nessas coisas de uma forma árdua que eles são capazes de matar. E hoje nós conseguimos notar isso. Por causa da comida, por causa da roupa, por causa da fama, por causa dos estudos, os homens estão a se matar. Os homens são capazes de fazer uma série de barbaridades de modo a procurarem satisfazer as suas necessidades materiais. E atenção, Cristo não está a dizer que vocês não devem trabalhar. Cristo não está a dizer que vocês não devem ter, de certa forma, a preocupação para comprar os seus vestidos, uma série... Não, o que Cristo está proibindo não é isso aqui. Cristo está a proibir a intensidade que pode estar na base de você ir atrás dessas coisas e por conta disso você esqueceu o nome dele. Por conta disso, você esquece a obra de Deus. Você esquece o que é orar. Você esquece o que é meditar. Você esquece o que é ir na igreja. Você esquece, quer dizer, por conta de que tenho que estudar. Hoje vou fazer prova. Tenho que, quer dizer, o meu calçado tá mal. Tenho que fazer porque não tenho roupa. Quer dizer,
através dessas coisas, a intensidade pelo qual você emprega nessas coisas pode fazer com que você se esqueça de Deus. E o texto está a dizer que o perigo está no fato de, quando você emprega uma certa intensidade e colocar Deus de parte, em outras palavras, você estará a comunicar aos olhos de Deus de que não, Deus não sabe que eu preciso de quê? Preciso dessas coisas. Deus não sabe que eu tenho necessidade nessa vida. Deus não sabe que eu não tenho emprego, eu preciso de dinheiro. E você estará a pensar que Deus não sabe o que se passa contigo. Quem é que te falou que Deus não sabe o que se passa contigo? Quem é que disse que Deus não sabe que você não tem emprego? Quem disse que Deus não sabe que você não precisa casar? Se isso, na verdade, tem pairado na tua mente, a prova clara é de que você abandonou há muito tempo buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque é ali onde entra o perigo. Deus, a Bíblia diz que Deus sabe o que se passa convosco. Amados irmãos, Deus sabe o que se passa conosco. Deus sabe que nós precisamos de certas coisas na vida. Deus sabe que nós precisamos de emprego. Deus sabe que precisamos de trabalho. Deus sabe que nós precisamos de vestuário. Eu tenho a plena certeza de que cada um de nós que se faz parte desse culto, cada um de nós aqui sentado hoje tem necessidades na vida dele. Não tem nenhum ser humano que não tem necessidade. Não tem. Agora, se você queres primeiro ainda ir procurar satisfazer as tuas necessidades, só assim que queres vir adorar Deus, isso está errado. É exatamente isso que Cristo está proibindo. E é muito perigoso, amados irmãos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está a dizer, eu vou te dar. Quer dizer, busca só primeiro o meu reino e a minha justiça. Trabalhe só pela seara de Deus. Continue só se firmando na oração. Continue só se firmando na leitura da palavra. Continue só se firmando na obra de Deus. E Deus, como sabe o que se passa contigo, o texto diz que é uma promessa que Deus dá. Todas estas coisas que estão na base das vossas necessidades, vou vos acrescentar. Vou vos dar. Agora, por que na verdade vocês acabam trocando a minha obra por coisas materiais? Porque você tem pensado que eu não sei, porque vocês têm pensado que Deus não sabe o que se passa convosco. Porque vocês têm pensado que Deus não domina, que vocês passam necessidades. É por conta disso que vocês trocam a obra de Deus por coisas fúteis. É por conta disso que vocês trocam a obra de Deus por coisas banais. Agora a prioridade não é mais Deus. A prioridade é quê? É a tua escola. A prioridade é quê? É você trabalhar para você vestir. É você trabalhar para ter fama. A prioridade é fazer as coisas desse mundo e colocar Deus de parte. Não é assim. Quando Jesus diz todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele nos assegura que ao colocarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus cuidará das nossas necessidades, sejam materiais ou emocionais. Segundo perigo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Segundo perigo. Diz o texto sagrado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora bem, esse capítulo, quem não domina, se calhar veio hoje na fé. Ou é alguém que nunca, na verdade, teve contato com as escrituras, ou se calhar nunca ouviu em nenhuma parte alguém a falar desse capítulo. Fala exatamente sobre a tentação de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito no deserto. O verbo levado, o verbo conduzido, indica que Jesus não entrou no deserto por escolha própria.
a decisão não foi de Jesus ir no deserto. E nós sabemos o contexto em que esse capítulo fala. Cristo, quando foi conduzido, ele não foi conduzido para ir passear, para ir brincar, não. É para ser tentado. Em outras palavras, é para ser provado. E Cristo, ele não foi no deserto por uma escolha própria. O texto diz, foi levado. E se Cristo Jesus foi levado, foi conduzido no deserto pelo Espírito, significa dizer que o que passou-se com Cristo lá no deserto esteve no plano divino. Quer dizer, não é uma invenção Cristo ser tentado. Aquilo não foi uma invenção, porque o próprio Cristo foi conduzido por Deus lá no deserto. Então, haverá momentos e situações na tua vida, amados irmãos, que para Deus provar sua fé, Ele vai te levar em diversas coisas, não para te testar. Até que ponto você és mesmo servo dele, até que ponto és serva dele. Mas onde é que está, na verdade, o perigo quando você não busca o reino de Deus em primeiro lugar? Porque quando nós estamos a falar em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós estamos a falar em colocar a obra de Deus, tudo que está envolvido com Deus como prioridade na nossa vida. E Deus para nós tem que ser prioridade. Mas quando a gente não coloca Deus como prioridade em nossas vidas, o que vai acontecer? O texto diz que Cristo foi conduzido aonde? No deserto, pelo Espírito para ser tentado. E o perigo está é que tu não vais conseguir resistir às tentações. Não vais. E não venha só aqui com as tuas lamentações como se, na verdade, vieste num campo onde não tem inimigo. Olha, irmão, no cristianismo tem inimigo. Você tem inimigo, a tua carne é tua inimiga, é teu inimigo. O mundo te odeia, o diabo te odeia. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E vocês só vão conseguir resisti-lo se estiverem firmes. Mas o texto diz que Cristo foi levado com o objetivo de ser tentado. Agora, quando eu e você não nos preocuparmos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, algo vai acontecer. Ninguém vai conseguir resistir às tentações. Até coisas mínimas. É só mesmo, quer dizer, aquilo o diabo é só para, toma. Quer dizer, é como se fosse uma cadela, não. Eu sei que nessa cadela aqui, se dá esse que atirar pão, vai já. Você, quer dizer, pequena coisa, caíste. Pequena coisa, caíste. Pequena coisa, caíste. Porque você, o foco para ti não é o reino de Deus. Por conta disso, não consegue resistir às tentações. Não vais. Não vais conseguir resistir às tentações. Terceiro perigo, Mateus capítulo 4, versículo 4. Vamos no versículo 4, amados irmãos. O versículo 4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok. Então, irmãos, entendamos essa tentação que, na verdade, Cristo, ou o diabo fez a Cristo. Através desse versículo, nós conseguimos perceber o caráter do diabo. O diabo não é qualquer pessoa, irmãos. O diabo não é qualquer ser. Sabe o que na verdade, ou quem é o nosso adversário, o diabo? É uma pessoa, é um ser praticamente extraordinário. Ele te conhece. E por ele te conhecer, o que acontece? Ele, quando vem a ti para te tentar, ele vai dar conta o que na verdade esse homem está precisando. Quando foi a Cristo, ele deu conta, porque naquele momento, se indo ele a Cristo, se calhar trouxesse uma outra coisa, ele não triunfaria. Então, ele sabia exatamente que esse homem, nesse momento, está com fome. E como ele está com fome, tem algo que eu tenho que usar. Então, ele veio. Se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Por quê? Porque ele sabia que ele está com fome. Então, como está com fome, se eu lhe dar pão, ele vai aceitar. Então, tenha cuidado, mano, porque esses trechos revelam que nos momentos da necessidade o tentador está ali.
O diabo nos conhece, irmão. O diabo sabe que, na verdade, nesse momento, não, já sei mesmo que não, essa mulher, esse homem está precisando de relacionamento. Nesse momento, se eu ir lhe falar, não, está precisando de relacionamento, não, tá bom. Essa hora ainda eu lhe falar, comece a orar, vai falar, ou seja, abandone a oração, ele vai falar, não, ele vai resistir, porque sabe muito bem que nesse momento, o que está precisando não é oração. Ele não está precisando de oração. Ele vai te dar exatamente, ele vem com isca para te conceder aquilo que você precisa, tendo em vista a tua necessidade, tendo em vista o seu estado. Então ele vem para quê? Para lançar as suas armadilhas. Não, como está precisando homem, é simples. Tá te dando ímpio. Não, você está precisando de um homem. Além disso, esse dia está passando muita necessidade. Não está dando conta que creme não consegues comprar. Não está dando conta que até, quer dizer, está em rota. Está aqui homem, tem dinheiro, tem tudo, tá vendo? Você já não. Glória a Deus, esse homem é de Deus. Quem falou? Quem falou? O diabo te conhece, ele não virá no momento, ele sabe mesmo que não. Esse está forte nisso, então é isso que eu vou te dar. Não vai, o diabo é alguém que tem domínio do que ele faz. Sabendo que você, na verdade, está forte nessa área, não é naquilo em que você está forte, onde ele vem para trazer a isca dele, é naquilo que você necessita, porque sabe que nisso eu vou ganhar rapidamente esse homem. Então precisamos, na verdade, ter muito cuidado. Porque no momento da necessidade, o tentador virá. Vem o diabo para nos tentar. Não está dando conta que muitos de nós estão aí por motivos que até você dá conta que não tem base bíblica? Foi por causa de relacionamento? Foi por causa de emprego? As igrejas estão a ficar vazias por quê? Não. Epa, o irmão foi trabalhar. O irmão foi no sítio tal, foi no sítio tal. Mas você dá conta, às vezes, para o trabalho não é Deus que lhe deu. Porque não é possível Deus te dar alguma coisa que vai te apartar dos caminhos dele. Mas você dá conta que o homem foi e lá não está a servir Deus. Agora depois você pergunta, mas é Deus que deu isso para ele? Não é. O diabo sabia exatamente do que na verdade essa pessoa estava a precisar. E para eu lhe tirar desse caminho, tenho que usar uma estratégia. É assim que vai acontecer. Quer dizer, isso é um exemplo que eu estou a trazer, que daqui mais algum tempinho, alguns de nós aqui também vão bazar. Também irão. Quer dizer, eu também não estou fora. Significa dizer que se nós também brincarmos de cristianismo, não quer estudar a Bíblia, não quer meditar, depois a tua vida é só me lamentar, a própria igreja também só está. Isso já também não está me agradando, isso também já não está me quer, mas às vezes já também está mal espiritualmente. Já não busca o Senhor, não se interessa, não tem. Quer dizer, eu fiquei admirado, mas fiquei admirado. Tá bom, ainda que tu digas pelo menos não, a igreja não está fixe, isso aqui não está bom, mas também para você vir orar, é preciso a igreja estar fixe. Quinta-feira, nos dias de reunião de oração, irmãos não vêm. Por quê? Foram trabalhar. Não, irmão, você também. Eu fui na escola, eu fui trabalhar, eu fui naquilo. Ainda alguns já não é que é trabalhar, já não foi trabalhar, não foi. Eu falei, vou orar na minha casa. Mas às vezes não vai orar na casa. A oração de casa é só mesmo, Deus obrigado. Agora não é ser obrigado por quê? 1 minuto é suficiente, orei. Assim mesmo tem vida de oração todos os dias, Deus obrigado só. Então precisamos ter muito cuidado, porque nós temos adversário. O quarto perigo que nós vamos incorrer quando não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar está aqui no versículo 9, no mesmo capítulo. Mateus capítulo 4, versículo 9 diz assim, no texto sagrado. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Eu, quando li esse versículo, caiu um grande temor no meu coração por aquilo que eu entendi que o diabo entende a respeito das coisas, até espirituais.
Irmão, o diabo veio a Jesus e ele lhe apresentou todos os reinos do mundo. Ele falou assim, tudo isso é meu. Eu vou te dar, se você me adorar. Vou te dar. Agora a pergunta é, você acha mesmo que o diabo, ele pega em alguma coisa que não presta para trocar contigo? Quer dizer, assim, ele vai falar assim, o meu telefone está aqui, é digitar. Me dá o teu botão. O diabo é assim, não é. Ele quando diz que me adora, eu vou te dar todo. Imagina seu irmão. Já imaginaste o que é todos os reinos do mundo? Vou te dar tudo isso. Quer dizer, é carros, é fama, é trabalho, tudo isso vou te dar. Mas se você me adora só, algo em troca. Ele estava a querer algo em troca. E o que mais me admirou é que o diabo até entendeu que o valor que uma adoração tem é mais valioso que os reinos do mundo. Quer dizer, não tem carro, não tem casa, não tem fama, não tem estudos, não tem roupa, não tem nada que se compara com a adoração. Por isso ele disse, me adora, eu vou te dar. Eu vi, não seria possível, quer dizer, algo que não tem valor, ele vai ter em troca. O diabo não é que não é alguém assim, o diabo não é burro. Não é. Uma pessoa que não é intelectual. O diabo é inteligente, ele sabia muito bem que não. Se tu havia até Cristo lhe falar, me dá, eu vou te dar tudo isso que é meu. É porque sabia muito bem que a coisa que Cristo tinha tem mais valor em relação às coisas dele. Então ele está a falar, ele está a dizer, se você me adorar, eu vou te, quer dizer, é exatamente isso que está acontecendo conosco nos dias de hoje. É que o diabo não vem mais te falar, se você me adorar. Nós precisamos entender o caráter do diabo. O diabo é esperto. E só uma pessoa que tem uma vida de consagração constantemente, ele consegue dar conta das artimanhas do diabo. Agora, uma pessoa que para ler é preciso lhe puxar na orelha, para orar é preciso lhe puxar na orelha, dificilmente vai conseguir dar conta que aqui, nessa tentação, isso aqui é o diabo. Dificilmente vai conseguir dar conta. Você vai falar, me adora só, eu vou te dar. Queres que? Ah, irmão. Esse dia, quer dizer, o diabo, irmão, queres o quê? Você está à procura de alguma coisa? Queres? Ah, não, quero estudar. Tá bom. Eu sei que eu vou te dar. Em troca disso é a tua alma. Eu vou querer algo em ti. E ele não busca aquilo que não é precioso. Por quê? Porque Mateus capítulo 16, versículo 26, ele vai buscar em nós algo muito, muito, muito valioso. Mateus 16, 26. 16, versículo 26, diz, olha o texto, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma. O texto está a dizer que o que o homem vai aproveitar se ganharmos todo mundo inteiro. Ser licenciado, fazer um mestrado, fazer o doutoramento, ter uma casa bonita, ter filhos, ter carros, quer dizer, ter uma vida bonita, quando tudo isso que lhe deu é o diabo, no final de tudo ele vai perder a sua alma. É o que dará em troca? O texto está a dizer que o valor que a nossa alma tem não se compara com essas coisas, irmãos. Por isso que o diabo ele vai atrás de nós, porque o objetivo fundamental que ele quer de nós é a nossa alma. Então, o que está em causa, o que está em jogo, em meio a tudo isso, é a nossa alma. É a nossa alma. É a nossa alma o que está por detrás de tudo isso. Então, nós precisamos entender o caráter do nosso inimigo. Isso tudo vai acontecer conosco. Hoje estamos a falar num contexto teórico, amanhã será prática isso nas nossas vidas, caso a gente não buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Será assim. Agora vamos no quinto perigo, porque eu disse 8, falta 3. Vamos no quinto perigo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Filipenses 4,
4, 6, 7. 4, versículo 6 a 7. Diz assim o texto sagrado: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Este aqui é o quinto perigo. O texto está a dizer que não andem preocupados por coisa alguma. E nós já sabemos a solução da preocupação. Há um remédio para a gente deixar de estar preocupado, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas o texto aqui está a dizer que vocês não andem inquietos por coisa alguma. Afinal, por que vocês andam preocupados quase com todas as coisas que vos assolam? Por que vocês andam preocupados? Porque o texto está a apresentar quando uma pessoa não procura apresentar aquilo que lhe inquieta, a doença, a falta de paz e assim uma série de coisas, quando ele não procura tornar conhecido a Deus pela oração, então vai andar inquieto. É isso que o texto está a dizer. Não andeis inquietos por coisa alguma. Tá bom. Não é que nunca vão, na verdade, durante o trajeto todo da vossa vida, não é que vocês nunca vão passar por esses momentos. Vocês vão passar. Mas ele apresenta uma fórmula. Sempre que vocês passarem por estes momentos, tem algo que vocês vão ter que fazer. As vossas inquietações, as vossas preocupações, peguem todas elas, vão lançar a Deus. Lançando a Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance a Deus. E depois o texto vai dizer, por meio da oração, vocês têm uma arma que vocês terão de usar para, na verdade, lançarem todas as vossas preocupações. E quando isso acontecer, quando vocês, na verdade, terem esse posicionamento de apresentar a Deus todas as coisas que vos inquietam, todas as coisas que não vos tiram a paz, todas as coisas que não vos deixam viver, na verdade, bem, quando isso acontecer, o versículo 7 vai ser a consequência do verso 6. O 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora, o perigo estará onde? É que quando você, na verdade, não se posiciona desse jeito, você terá uma ausência paz de Deus na tua vida. O texto está a dizer que se a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai habitar em vós, quando uma pessoa não busca, na verdade, não se posiciona de modo a tornar manifesto a Deus as suas inquietações, a paz de Deus não estará com ele. Não vai habitar em ti a paz de Deus. Não vai. Por quê? Porque é isso que os problemas fazem na nossa vida. Os problemas não vêm para nos fazer bem. Os problemas vêm para tirar paz em nós. Mas o texto está a dizer que quando vocês estiverem diante dos problemas nessa vida, façam o quê? Vocês têm algo que tem que usar, é orar. Lance a Deus os vossos problemas. E quando isso acontecer, alguma coisa Deus vai fazer. Ele vai vos conceder a paz dele. A paz de Deus estará convosco. Mas quando você não faz, infelizmente, você não terá a paz de Deus. Não terás. Não terás. Agora, um outro perigo que eu também achei muito interessante é esse o sexto, Tiago capítulo 4. Sexto perigo, Tiago 4, 13 a 17. Reia, versículo 13. Tiago capítulo 4, versículo 13. Reia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Versículo 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. 16. Mas agora vos gloriais nas vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado.
Podemos agora prestar atenção. Esse aqui é um outro perigo dentro do tema. A Bíblia está a dizer, aqui fala a respeito de certos homens que eles planificavam, tinham os seus projetos na vida, tinham os seus sonhos na vida e eles colocavam praticamente os seus projetos, os seus sonhos, as suas ambições e assim uma outra série de coisas longe de Deus. Por isso que eles tinham a plena certeza de que não, eu vou investir nesse negócio, amanhã vou fazer isso, isso vai dar certo. Mas o texto está a dizer que quem é que vos falou, irmãos? Que o fato de você falar que não, eu vou investir nesse negócio, vou semear aquilo, vou fazer aquilo, vai dar certo. Quem é que te falou? Quer dizer, ao invés de você dizer que eu vou fazer e vai dar certo, vou fazer, vou implementar, vou fazer, fala assim, se Deus quiser. Porque é mesmo se Deus quiser. O amanhã, quem é que conhece o amanhã aqui? Ninguém. Por isso que a Bíblia nos convida a vivermos um dia de cada vez. E não nos preocuparmos com o amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Quer dizer, queres viver já o amanhã, assim amanhã segunda-feira, o dia de segunda-feira, queres viver já hoje? Não dá. Como é que vai viver o dia de segunda-feira hoje? Então viva cada dia, né? Cada vez, um dia de cada vez. O texto está nos convidar a confiarmos em Deus, irmãos, e a colocarmos todos os nossos projetos, todas as nossas ambições, os nossos sonhos aonde? Em Deus. Por isso o texto diz, não fale que eu esse ano vou estudar, vou aprovar. Quer dizer, tipo, lá mesmo que vai aprovar, você vai aprovar se Deus quiser. Porque você até pode ter boas notas, você pode tirar no 20, e Deus não quiser que você aprove, vai reprovar. Vai. Yeah. Se você quiser, se Deus não quiser que você trabalhe na função pública, vais concorrer, vais tirar 19 e ainda assim vais ficar, porque Deus não quer. Então, é isso que o texto está a dizer, que você deve sempre dizer, se Deus quiser. Por isso que não fica triste se os teus projetos não derem certo. Não fica triste. Deus não permitiu, porque as coisas, o viver não depende de ninguém aqui. Quer dizer, não depende. Se nós estamos reunidos aqui, conforme eu disse no princípio, não dependeu de nós estarmos aqui. É porque dormimos, ou seja, nos deitarmos e dormimos. Acordamos porque Deus quis. Agora, se não quisesse, então nenhum de nós estaria aqui. Nenhum. Mas onde é que está o perigo? O perigo está é que as pessoas, quando na verdade não depositam os seus sonhos, as suas ambições, os seus projetos em Deus, agora entra o perigo. Não, eu investi 100 mil só para sair 50 quase. Não, isso é bruxaria. Isso é bruxaria, quer dizer, começa a culpar os bruxos. Os bruxos fizeram o quê? Começa a culpar os bruxos pelos seus fracassos. Eu estou mesmo mal, mas isso parece uma bruxaria, também não é possível. Quer dizer, tantos anos a tentar, já não estou a conseguir trabalhar. Não, isso é bruxo, é os bruxos isso. Está vendo? O texto está a dizer que os projetos humanos são falíveis. Então ainda mais assim, toda hora é bruxo. Não concorri, não entrei, me bruxando. Eu estou doente, mas toda hora estou a tomar medicamento B, que estou aí no sítio estou aí no sítio mesmo assim, não estou a ficar curado. É os bruxos. Quer dizer, agora os bruxos são culpados de todas as coisas que acontecem. Isso não é verdade. Não é os bruxos, irmãos. Não é. O que nós precisamos entender é que o curso da vida depende de Deus. E todas as coisas, os nossos projetos, os nossos sonhos, só vão praticamente dar certo se Deus quiser. Se não quiser, infelizmente, vamos viver a vida ou os dias um de cada vez. Então, nenhum de nós deve se entristecer
os irmãos, assim nós solteiros, não podemos ficar tristes porque não temos varoas. As irmãs solteiras não fiquem tristes porque não têm. Os irmãos que casaram também não fiquem tristes porque têm. Quer dizer, isso tudo acontece porque Deus quer, assim, que as coisas aconteçam assim. Agora, as pessoas andam frustradas dizendo, não, eu porque não estou a casar por conta disso, agora vou buscar, porque na própria igreja já não estão a permitir, que não estão a me aceitar, agora tá bom, vou buscar ímpia, vou buscar ímpio. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Oh, irmãos, prestem sua atenção. O posicionamento de alguns irmãos tem transmitido essa ideia. Alguns acabam indo no mundo procurar mulher e procurar satisfazer os seus desejos, porque eles têm outras palavras comunicam que não, aqui já não está dando certo. E quando isso acontece, precisam saber, esse irmão não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque quando uma pessoa busca o reino de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é andar na obediência a cada detalhe dos mandamentos do Senhor. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida é sermos obedientes aos mandamentos de Deus. Agora, uma pessoa desobediente aos mandamentos de Deus está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Não está. Não está. Sétimo perigo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, esse é o sétimo perigo, né? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmão, nós temos dito assim, a Bíblia quando diz orai sem cessar, não está a dizer que nós vamos orar quando a gente quer. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, está ordenando, é uma ordem divina. Quando você não ora, pecas contra Deus. É isso que o texto está a dizer. Orem sem cessar, está a dizer que andem com Deus de uma forma incessante. Mas quando uma pessoa, o reino de Deus não é a base fundamental para a vida dele, uma das coisas que vai acontecer é já abandonar a própria oração. Vai falar, irmão, esse dia está difícil orar. Eu fico de joelho das 6 até 8 horas sem pronunciar nenhuma palavra. Mas, Deus entendeu a intenção do quê? Quer dizer, nenhuma palavra consegue pronunciar, mas Deus entendeu a intenção de você estar de joelho. Não, já não ora. Já não ora. E nós, a causa dos nossos problemas aqui na Escacilha está nisso, porque nós abandonamos a oração. Nós temos orado, quer dizer, aqui não ainda vamos sermos sinceros. Um dos estilos de vida que agora está longe de nós é a oração. Está muito longe de nós. Por causa do quê? Das correrias da nossa vida. Conforme eu tinha visto nas redes sociais, vem perante a televisão 5 horas de tempo assistir, agora entra no Facebook. 4 horas de tempo. Agora com Deus, 1 minuto. Deus, obrigado. Está dormindo. Está dormindo. Quer dizer, está mesmo duro. Está, de certa forma, complicado. Então, nós não podemos começar a procurar subterfúgio para o nosso declínio espiritual, porque nós não estamos a orar. Isso aqui alguém pode falar, irmão Leo, você não está a falar a verdade, tá bom, vem quinta-feira ainda aqui. Se não estou a falar a verdade, vem quinta aqui. Vem na vigília. Agora o subterfúgio é que está a fazer frio. Sim, mas há muito tempo o frio não foi a causa para você não ir orar. Então por que hoje você culpabiliza o frio? Porque acho que 2016, 2017, naquela época de muito fogo, segundo o testemunho dos irmãos, também já fazia frio. Já havia o mês de junho. Já fazia frio naquele tempo. Mas nós, quer dizer, aquilo não tínhamos interesse se está a fazer frio ou não está, se está quer ler Bíblia, quer dizer, por dia, Gênesis capítulo 1, até 50 capítulos, tudo leu. Agora hoje, está acontecendo o quê? Um capítulo, né? Deixou a Bíblia assim. Um capítulo, se voltares aqui. Quer dizer,
Ainda um capítulo só, ele luta todos os dias, não está a terminar, porque quando entra nos versículos, sono. Quando entra nos versículos, sono. Quer dizer, fica completamente arrebentado por causa das suas atividades. Vai na Bíblia para ler, um versículo só não está a acabar. Agora, fruto disso é que é muita mentira. É muito pecado no nosso meio. Abandonamos Deus. Abandonamos Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado castiga. O pecado castiga. Nós podemos se tornar servos do pecado. E quando alguém, na verdade, está a ser castigado pelo pecado, não tem oração, quer dizer, você não triunfa contra os seus pecados. Então, orar sem cessar. Nós, amados irmãos, quando uma pessoa não busca o reino de Deus em primeiro lugar, é isso que vai acontecer. Vai abandonar a vida de oração. Em outras palavras, quando a Bíblia diz orar sem cessar, está a trazer a ideia de que nós não devemos trocar oração por coisas materiais. Quer dizer, não podemos trocar vida de oração com redes sociais. Não troquemos a vida de oração, nós estamos a sufocar a nossa comunhão com Deus com redes sociais. Ainda presta só uma atenção, faça só uma análise minuciosa na tua vida, verás que você fica mais tempo no Facebook que ter comunhão com Deus. Ficas mais tempo a assistir que ter comunhão com Deus. Mas nós não éramos assim. O oitavo perigo e último, vamos encontrar no Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Irmãos, no sentido literal, esse texto está a ser dirigido aos jovens. E eu só louvo a Deus porque aqui não tem idoso. Pelo menos esse texto é um confronto para cada um de nós. Quem é idoso aqui? Aqui não tem idoso, aqui só tem jovens. E o texto está a dizer que é uma pergunta que o salmista traz. Como é que o jovem, como é que o mancebo vai tornar puro os seus caminhos? Como? Sabes o que é dentro dessa pergunta? Se essa pergunta está a traduzir a ideia de quê? Essa pergunta está a traduzir que, afinal, os mancebos, quando eles não se preocupam em purificar os seus caminhos, eles têm uma série de caminhos impuros. No caminho dos jovens, há muita impureza. Há muita coisa que não é a favor de Deus, é contra Deus. Os pensamentos dos jovens são impuros. O viver dos jovens é impuro. Agora o texto, o salmista, ele diz como é que o mancebo vai purificar os seus caminhos. Vai tornar puro os seus caminhos. É de que maneira, afinal? Como é que, na verdade, esse pensamento imoral que tem, na verdade, pairado na tua mente, vai ser purificado? Como é que esses pensamentos de roubo no teu coração vão ser purificados? Como é que esses desejos da mocidade vão ser extirpados? O texto diz, observando conforme o quê? A sua palavra. É a resposta. É a resposta. É o mancebo observar a palavra de Deus. Está a ver a vantagem de estudar a palavra? Porque a palavra, nesse versículo, está a ser apresentado como um meio para purificarmos os nossos caminhos, nós como jovens. Agora, e é exatamente mesmo nisso onde o diabo tem mesmo nos açoitado. Por quê? Porque abandonamos a leitura da palavra. Abandonamos muito tempo. Então, o perigo está aí. É que a pessoa perde a preocupação de tornar puros os seus caminhos. Aquilo que era pecado para ele no passado, hoje já não é mais. Se música mundana antigamente, para o mancebo, que tinha a preocupação de purificar os seus caminhos, era pecado, hoje já não é mais. Por quê? Porque ele perdeu isso. Perdeu.
Perdeu. Então, você que está me ouvindo, amados irmãos, que deixou de olhar para o reino de Deus como prioridade na sua vida, quero lhe dizer que nada está perdido. Nada está perdido, irmão. Se há aqui alguém, se existe alguém aqui, se tem alguém aqui dentre nós que abandonou os caminhos de Deus, eu quero te dizer nesta manhã que nada está perdido. A Bíblia diz em Eclesiastes que tudo o que te vier à mão para fazer, faça-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vas, não há obra, não há ciência, nem indústria, não há. Irmão, eu estava a dizer que não é por acaso Deus ter feito com que você hoje acordasse. Há um objetivo, o objetivo é para o seu arrependimento. Ainda reflita nisso, arrependa-te. Eu creio que se Deus permitiu que eu acordasse hoje, ou acorde hoje, é porque Ele quer que eu se arrependa dos nossos pecados. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Lá na sepultura onde nós iremos, não tem isso, irmão. Todos os dias nós temos visto enterros, pessoas a morrerem. Quer dizer, provavelmente aqui no nosso meio existe alguém que o parente dele morreu. E ao sair daqui vão enterrar. O texto diz que lá na sepultura onde nós iremos, não tem obra, não tem nada, irmãos. Lá não há estudar Bíblia, não há congregar, lá não há orar, lá não existe arrependimento. O tempo para, na verdade, nós nos arrependermos é este. Por isso que a palavra de Deus diz, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Se ouvirdes hoje a voz de Deus, não torne endurecido o seu coração. Abandone só aqueles pecados que estão a ser a causa para você, na verdade, não andar com Deus. Abandone só esses caminhos impuros que têm sido a causa para você sufocar a tua comunhão com Deus. Abandone só. Não é pecado abandonar pecado, irmão. Pecado é abandonar Deus. Mas Deus não está a dizer que você já não tem mais solução. Como se... Não. Só não há solução para quem morreu. Já não dá mais para ir falar para um morto que se arrependa. Muda de vida. Não dá. Volte para Deus. Viva para Cristo. Não dá falar isso para morto. Mas para nós, que ainda estamos com vida, ainda temos essa chance. Temos essa oportunidade. Ainda temos essa oportunidade. Então nada está perdido, irmão. Você tem solução, eu também tenho solução. A igreja da Escacilha tem solução, irmãos. Quando dizem que a igreja da Escacilha não tem solução, isso não é verdade. Isso não é bíblico até. Quer dizer, não tem, isso é verdade que há coisa nessa terra que não tem solução? A Bíblia diz que tudo que é impossível aos homens, para Deus é possível. Como é que vão dizer que não tem solução? Nós temos solução, irmãos. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nos voltarmos para Deus, nós temos solução. É o que a Bíblia diz no livro de Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, jejuar, é o quê? Eu vou ouvir, vou sarar os seus pecados. Então, somente nós precisamos cumprir com aquilo que a Bíblia fala, as orientações bíblicas. Vamos só nos arrepender dos nossos pecados, é suficiente para nós voltarmos para Deus e gozarmos de boa saúde espiritual. Não tem segredo isso aqui. Não tem. Aqui nós não precisamos de intelectuais e assim vamos pegar nos livros. Não, acho que temos que ir no livro do doutor. Tá, não. Quer dizer, a solução está aqui. Nós temos solução, irmãos. E se nós estamos assim, é porque estamos andando mesmo na contramão de Deus. É bem provável que estamos andando na contramão de Deus. Solução temos. Não tem nada que não tem solução. Não tem nada que não tem solução. Então, nós precisamos simplesmente nos arrepender dos nossos pecados. E eu sei, irmãos, que assim como a serpente enganou a Eva, lá em Gênesis 3:13, a Bíblia diz que Deus falou a Eva dizendo, por que tu fizeste isso? A Eva respondeu, a serpente me enganou.
O texto está a dizer que a serpente engana. O diabo é enganador. Eu tenho a plena certeza que, assim como a serpente enganou a Eva, também tem feito o mesmo contigo. Tem feito o mesmo conosco. Temos sido, se calhar, em algum momento, sido enganados pela serpente. E não somente a serpente, como também o próprio pecado. Está escrito na palavra de Deus no livro de Hebreus 3, 12 e 13, de que nunca haja em qualquer um de vós alguém com um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece. Eu sei, irmãos. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: que diremos, pois? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Irmãos, diz a palavra de Deus, trago isso já como uma recomendação. João 6:27, a palavra de Deus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que não perece, para a vida. Ou pela comida que permanece para a vida, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele o Pai, Deus, o selou. Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi. Disse o salmista. Nunca. Confia simplesmente no Senhor e faça o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Porque o Senhor Deus é um só e escudo. O Senhor dará glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Não. Não pense, amado irmão, que Deus é semelhante ao diabo, que ele fala alguma coisa e não cumpre. O diabo é assim. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem como filho do homem para que se arrependa. Não é homem para que minta, nem como filho de homem para que se arrependa. Agora, a título conclusivo, irmãos, eu só quero ler 2 textos para terminar, de modo a não cansar só os ouvidos dos irmãos também. 1 Coríntios 15:58 e depois Hebreus 6:10. Mas vamos ler primeiro o texto de 1 Coríntios 15:58 para nós terminarmos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Irmão, o texto está dizendo assim, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Alguns dentre nós, se calhar, pelo engano do pecado e pelo engano do diabo, têm pensado que o esforço que têm empreendido na obra do Senhor tem sido em vão. Isso não é verdade. Não é. Está vendo, amado irmão, para você sair da tua casa até vir aqui, você empreendeu um esforço. E não, você não fez isso por causa de mim, nem por causa dos pastores, nem por causa de nenhum irmão. Você fez isso por causa do nome de Jesus. Então o texto diz que esse teu esforço que você faz para Deus não é em vão. Não é. O trabalho que vocês fazem no Senhor não é em vão. E essas palavras estão ratificadas em Hebreus 6:10, quando o texto sagrado diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor
que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, não é. O esforço que tens empreendido para você congregar, Deus não é injusto para se esquecer. É um trabalho. Ou então os irmãos querem entender o que é trabalho para Deus. E pensam que, por exemplo, sair de casa para vir congregar, isso também não é trabalho. Isso também é trabalho, irmãos. Para vir reunir, é trabalho, porque é cumprir o mandamento de Deus. Como costume de muitos, não abandone a vossa congregação. É trabalho. Até mesmo o fato de você disponibilizar tempo para você orar, você está a trabalhar para Deus. Oração é trabalho, irmãos. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês têm feito para Deus. Não é. E vocês sereis recompensados, irmãos. Nós seremos recompensados por cada detalhe, por mais mínimo que pareça, Deus vai nos recompensar. Ainda bem que a Bíblia diz que cada um de nós será recompensado tendo em vista as suas obras. Nós seremos recompensados. O teu esforço, amado irmão, tu serás recompensado. Fique só afadigado, não faz mal. Se afadigue só. Continua só mesmo congregar, continue só a reunir, continue só a orar, continue só fazendo coisas de Deus, porque Deus disse, Ele vai poder te recompensar. E Ele não é injusto para se esquecer disso que você tem feito para Ele. Não é. Não é injusto. Então, amado irmão, eu termino por aqui e muito obrigado pela atenção que tivestes durante esse tempinho todo e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E podem falar com Deus.